Olha, gente, 7 anos após perder o pai, a madrasta e o irmão em um acidente de trânsito, Vitor ainda convive com a dor e a demora da justiça. A princípio, o pai dele foi apontado como causador da batida. Teria dormido ao volante, mas a perícia constatou que, na verdade, o ônibus estava acima da velocidade da pista e ainda invadiu a contramão, atingindo o carro da família. O caso segue sem julgamento e a audiência que estava marcada para o início dessa semana foi adiada. Vitor é um vendedor de 24 anos que vive com uma dor sem fim. Há 7 anos, ele perdeu o pai, o irmão e a madrasta em um acidente de trânsito na BR-101, em Timbuí, distrito de Fundão. Na aparência física, às vezes a gente parece estar bem, né? Só que a mente da gente que manda, né? Então, sim, de lá pra cá, toda a ansiedade que eu venho desenvolvendo, problemas com depressão, sabe, vem me tirando o sono diariamente. Luciano Carlos Vieira, de 40 anos, Tânia Patrícia Olímpio, de 47, e Diogo Oliveira Vieira, de apenas 11 anos, voltavam de um casamento em Fundão, com destino a Cariacica, onde moravam. O pai de Vitor, que era pastor, e o irmão tocaram na cerimônia. O carro de passeio em que estavam colidiu com o ônibus por volta das 11h30 da noite do dia 16 de novembro de 2017. O veículo da família foi arrastado por mais de 100 metros. Os 3 morreram no local. Na época, com 17 anos, Vitor também viajaria, mas ficou na casa da mãe. Foi uma conversa de um dia antes, né, da viagem, acabou que eu não fui. Então ele me deixou na casa da minha mãe, fez essa viagem, foi no casamento, tudo legal. Na volta aconteceu essa fatalidade e eu poderia estar dentro do carro, né, naquele momento, e só Deus sabe o que poderia ter acontecido. No primeiro momento minha ficha ainda não tinha caído, mas quando o policial rodoviário federal entregou para mim a mochila do meu pai, do meu irmão, os pertences que estavam ali sujos de óleo, de sangue, ali meu mundo caiu, irmão. Meu mundo desabou. Segundo o boletim de ocorrência da PRF, feito no dia do acidente, o pai de Vitor teria dormido ao volante, invadido a contramão e batido contra o ônibus. No entanto, desconfiado de que a história não era bem assim, o jovem pediu uma perícia à Polícia Civil. O laudo concluiu, então, que o ônibus trafegava acima da velocidade máxima de 60 km permitida para a via, invadiu a contramão por não conseguir fazer a curva e, assim, acabou atingindo o carro do pai de Vitor, matando, além do pai, o irmão e a madrasta do jovem. Ele era muito responsável, prudente, então, assim, quem conhece ele sabe a responsabilidade que ele tinha nisso, quanto mais com a família dentro do carro. Então estava óbvio que ele não tinha acontecido esse fato que saiu na mídia, né? O boletim do policial rodoviário federal no dia do acidente cogitou, né, que o carro de passeio poderia ter batido no ônibus, meu pai, no caso o condutor do veículo, poderia ter dormido no volante e batido no ônibus. Só que essa situação estava muito estranha, então a gente decidiu correr atrás, pagamos o laudo da Polícia Civil. Vitor processou a empresa de ônibus e o caso tramita em segredo de justiça na primeira vara civil, órfãos e sucessões em Cariacica. A primeira audiência deveria acontecer na última terça-feira, mas por conta da ausência do perito responsável pelo laudo, foi remarcada para o dia 10 de junho, adiamento que só aumenta a angústia de Vitor. Por parte da empresa nunca me procuraram, nunca ofereceram principalmente uma assistência psicológica, né? Independente se fosse um caso que, se eles fossem um culpado ou não, acho que deveria sim oferecer pelo menos uma assistência, e nada, até hoje nada. É doloroso, machuca, a gente tem que ficar revivendo isso. Trazer minha família de volta não tem como, então a gente só pede justiça, né, para que esse caso termine e a gente tenha uma paz, né. Bom, a gente buscou uma nova resposta da empresa de ônibus, mas ela informou que não comenta decisão judicial. Vamos voltar...